libertará. Obrigado, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Vamos à palavra do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Tema de hoje, confiança. Tema de hoje, confiança. Estamos ao vivo através da Rádio Emanuel 788. Também através desta rede social. Todos que estão nos assistindo em casa, no trabalho, aonde quer que esteja chegando essas imagens. Estamos na nossa sede, Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Vamos meditar no Salmo 125, Salmo de número 125, tema de hoje, confiança. Hoje pela manhã falamos sobre solidão, ontem falamos sobre sofrimento, e sempre temos um tema, tratamos de um tema, e hoje nós vamos falar neste culto sobre confiança em Deus. É preciso confiar no Senhor. Então, nós vamos começar no Salmo 125. E lembrando que o nosso próximo culto está agendado para domingo agora, esse próximo domingo, 9 horas da manhã, onde estaremos orando pelos enfermos, louvando e adorando a Deus, quebrando todo o trabalho de feitiçaria e trazendo a poderosa palavra, ministrando a poderosa palavra de Deus. E você, de qualquer religião, de outras religiões e denominações, estão convidados a participar. Nós vamos ouvir um hino. Após esse hino, voltamos com a palavra do Espírito Santo. Tema de hoje, confiança. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti. Nesta confiança eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu, presta atenção na letra, não viu manifestar o seu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Quem em ti confia não se abalar. Olha para o alto e crê no teu poder. Glórias a Deus. Nesta sua promessa sou um vencedor. Como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser. Cante, igreja. Nem sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Eu nunca vi um justo. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua
descendência mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Eu manifestar o seu poder. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo entendimento dela, pela tua direção, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Eu vou repetir. Os que confiam no Senhor, porque há aqueles que não confiam. A confiança no Senhor deve ser praticada diariamente, porque todos os dias você se depara com desafios e setas na sua mente. Todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos desafios. Confiar em Deus é a atitude mais acertada que alguém pode ter. Então é por isso que a palavra diz isso aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar. Então a confiança em Deus nos alegra. Confiança em Deus promove dentro de nós força, alegria, segurança. Quando você confia em Deus, você se sente seguro. A confiança em Deus traz esse sentimento de segurança. A desconfiança traz o medo. Aliás, o medo nos atormenta. Quando você vive debaixo do arguilhão do medo, você vive atormentado. Medo de errar, medo de falhar, medo de pecar, medo de ir para o inferno, medo de viver, medo de ser feliz, medo de crescer, medo de prosperar, medo. Então, todos nós somos rodeados por muitos sentimentos. Somos seres sentimentais. Você é um espírito que tem sentimentos. Você é cercado por muitos pensamentos. É atacado, bombardeado, eu e você, todos os dias. Então, o nosso único refúgio é confiar em Deus ou viver atormentado neste mundo de más notícias, nesse mundo em que você olha para as circunstâncias da sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, ou na sua saúde, nas suas finanças, e há situações que você não vê saída, que você perde o controle, que você não tem ninguém que possa lhe ajudar. Hoje nós falamos no programa das 9 às 12, esse programa Heróis da Fé, de segunda a sexta, falamos sobre solidão. E quantas pessoas se sentem sozinhas, mesmo cercadas de pessoas, mesmo dentro de uma igreja, mesmo no setor de trabalho, ou em casa, cercado por pessoas, num mundo com aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas se sentem sozinhas? E como vencer a solidão, a depressão, o medo, a angústia, os ataques de homens e dos demônios que usam as pessoas? Como vencer as doenças? Como vencer os problemas que se levantam contra nós neste mundo? Só existe uma maneira: confiando naquele que não mente, confiando naquele que não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre. Mas muitas das vezes passamos
por circunstâncias que parece que Deus nos deixou, nos abandonou. Mesmo na presença dEle, fazendo a obra dEle. Lá em Mateus 5, a partir do versículo 45 e 46, diz que a chuva vem para justos e injustos, e o sol também nasce para todos. Por vezes você pode pensar que, por fazer a obra de Deus, por estar na casa de Deus, você não vai enfrentar perrengues, situações difíceis, desesperadoras, seja no seu ministério, seja na área da família, seja na saúde, nas finanças, ou em qualquer área da sua vida. Porque culturalmente nós pensamos assim: se eu estou na igreja, então nada de ruim pode me acontecer, ou deveria me acontecer. Mas não é assim que nós vemos na Bíblia. Nós vemos que homens de Deus enfrentaram gigantes. Nós vemos que homens e mulheres de Deus enfrentaram inimigos mais poderosos do que eles. Foi assim com Jefté, foi assim com Gideão, foi assim com Maria e José, que foram perseguidos por Herodes. Foi assim com o menino Jesus, foi assim com Jesus, foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, José, foi assim com Ruth, com Ana, com todos os heróis da fé. Muitos deles enfrentaram problemas internos com o seu próprio povo. Sim, Jeremias, que ficou conhecido como profeta chorão. Esse homem sofreu porque a própria nação dele perseguia ele. Foi assim com Davi, que a própria família de Davi, problemas com os filhos, problema com a mulher, foram problemas com os seus subordinados que queriam o lugar dele. Homens e mulheres de Deus enfrentaram problemas terríveis. Como é que eles superaram isso? Como foi que um homem de 84 anos, ele conseguiu vencer, mesmo sendo jogado numa cova com 8 leões famintos, a saber, Daniel. Daniel enfrentou problemas terríveis, passou por uma fase difícil, foi jogado numa cova com 8 leões. Está lá em Daniel capítulo 6. No capítulo 3, seus amigos Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha com fogo ardente. No capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões com 8 leões famintos. No capítulo 10 de Daniel, esse homem já tinha, no capítulo 10, 84 anos, e continuava na fé, orava 3 vezes ao dia. Ele foi jogado na cova dos leões no capítulo 6 porque orava 3 vezes ao dia. E houve um decreto que proibia-se qualquer homem de qualquer nação ou língua pedir qualquer coisa a algum Deus ou a qualquer outra pessoa a não ser ao rei. Mas Daniel preferiu continuar agradando a Deus do que aos homens e dependendo de Deus. Mas isso lhe custou, sabe, foi um preço muito alto. Por quê? Porque ele passou por uma aflição muito grande. Ou você acha que ele não teve medo? Ou você acha que mesmo confiando em Deus, ele não teve medo? Será que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando disseram a Nabucodonosor: Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar diante da imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não quiser nos livrar, vamos morrer. E será que eles não tiveram medo? Sim, eu acredito que sim. Mas eles confiaram em Deus e Deus os livrou.
e livrou Daniel também lá dentro na cova dos leões. Ele não livrou antes da fornalha, nem antes da cova. Ele livrou lá na fornalha, lá na cova. Quando Deus disse: Abraão, o menino Isaque tinha 12 anos. Abraão esperou 25 anos para se cumprir a promessa. E Deus disse: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem você ama, esse aí. O nome Isaque significa felicidade. Pegue sua felicidade e vai lá no Monte Moriá, sacrifica para mim. Será que Abraão, que quando chegou, chamou Isaque, seus empregados, não disse nada para a mulher, e saiu num caminho de 3 dias para o monte? E o menino: pai, eu vejo aí essa faca, o cutelo para matar o animal, eu vejo a lenha, mas eu não vejo o animal para o sacrifício, o cordeiro. E Abraão disse: filho, Deus proverá para si. Deus proverá, porque na mente dele, Deus sondando o coração de Abraão, ele dizia: mesmo quando eu matar o meu filho em sacrifício, como Deus disse que em Isaque será chamada a minha descendência, Deus está me testando. Eu vou sacrificar Isaque, mas ele vai ressuscitar meu filho. Então, Abraão estava fazendo o que Deus já tinha planejado antes da fundação do mundo: sacrificar o próprio Filho de Deus. Jesus seria sacrificado por nós. E Abraão confiou em Deus. Mas pense direitinho a mente e a estrutura emocional desses homens de Deus. Eles eram testados. A Bíblia diz em Hebreus: homens dos quais o mundo não era digno. Qual era a diferença deles? Eles não tinham escola bíblica, eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham os recursos tecnológicos que temos para ouvir a palavra, eles não tinham pastores para pastoreá-los. Muitos deles viviam nos campos, nos montes, nos desertos, nas beiras dos rios. Muitos deles viviam caminhando à beira do mar. Muitos deles viviam errantes pelos desertos, a sós com Deus, e dependeram de Deus e confiaram em Deus. Enfrentaram reis, enfrentaram gigantes, muralhas caíram, o sol parou, o mar vermelho se abriu, o rio Jordão se abriu. Deus fez maná vir por causa deles. Deus fez água fluir da rocha. Deus ressuscitou mortos, porque eram pessoas que confiavam em Deus. Escolheram confiar, mesmo em circunstâncias que alguém dizia: como é que pode? Paulo foi preso numa viagem da prisão, uma transferência pelo mar, sofre um naufrágio, sofreu 3 naufrágios, 3 acidentes de navio. Num deles, numa ilha chamada Ilha de Malta, está na beira da fogueira, e vem uma víbora, uma serpente venenosa. E essa serpente venenosa, de todos os presos que ali estavam, ela vai e pica a mão de Paulo. E Paulo foi picado por uma serpente venenosa. E os homens disseram: olha, esse homem deve estar azarado, esse homem deve ter feito algo muito grave, porque escapou do mar, mas não escapou da justiça dos deuses. E ficaram esperando ele inchar e morrer. Paulo pegou a serpente, arrancou da mão, jogou no fogo, e nada lhe aconteceu. Nada. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado.
estes milagres vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se alguém tentar envenenar vocês, nenhum dano vos causará. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É o que vamos fazer domingo aqui. Impor as mãos sobre os doentes e expulsar os demônios no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Confiança. Agora, se você olhar para a sua vida hoje, de repente, você poderia ouvir uma sugestão do inimigo dizendo: será que Deus está com você? Veja como está a tua família, tua saúde, teu casamento, tuas finanças, teu ministério. Veja como está a sua vida. É aí que você vai mostrar para Deus que você confia nele. Como? Vigiando os seus pensamentos, vigiando o seu coração. Não dê ouvidos ao seu coração. Seu coração, ele se baseia por aquilo que ouve e aquilo que vê. Seu coração, sua mente se baseia por aquilo que ouve e vê. Mas a fé é independente do que você vê e do que você ouve. Ainda que o mundo esteja na escuridão, Deus está conosco. Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Amém? Amém? Então diz aqui, Salmo de número 125: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém. Quando eu fui em Israel, quando você vai saindo de Jerusalém, você pega uma estrada muito linda. É tudo limpinho, é límpido, sabe? A cidade é limpinha. O Rio Jordão não é poluído não. Você vê os peixes. A água é barrenta, porque quando chove, então o barro da barreira que fica ao redor do rio, nas bordas, então ela cai no rio, mas a água é limpa. O Rio Jordão é poluído, por isso que Naamã não queria tomar banho lá. Naamã não queria tomar banho porque Naamã estava com aquele espírito de frescura, sabe? Não tem gente que diz: minha praia lá na minha cidade é melhor do que a outra praia, ou do que o outro rio. Lá em Damasco tem rios melhores. A opinião dele. Mas o Rio Jordão, se hoje é limpo, imagine naquela época. E quando eu fui no Rio Jordão, você vê, as águas são límpidas. Todo Israel, a cidade é limpinha. E quando eu estava indo em direção ao Rio Jordão, saindo de Jerusalém, eu vi os montes cercando Jerusalém. E eu lembrei dessa passagem: meu Deus, eu estou em Israel. E aqui diz como os montes cercam Jerusalém. Agora eu estou vendo, porque Israel é cheio de montes e fizeram estradas nesses montes. Para você ir no Monte das Oliveiras, não pense que você vai subir um monte com barro, com cheio de mato. Não, é uma estrada. É uma estrada toda pavimentada, tudo limpinho. E você hoje vai ao Monte das Oliveiras ou em qualquer lugar de Israel. Na época de Jesus, claro, eram lugares desertos, pedras, sabe? Era uma área muito seca. Hoje não. Mas como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Não é só naquela época não. Ele protege agora o seu povo. Quem é povo de Deus aí? Dá glória a Deus. Dá glória. Deus protege o seu povo. Agora, é preciso permanecer sendo ovelha de Jesus, povo de Deus. É preciso permanecer sendo igreja, congregar, estar na igreja.
sabe? Não é só ouvindo em casa, assistindo pela televisão. Há pessoas agora me assistindo na televisão, mas é estar congregando, sabe? Igreja é lugar de concerto, é lugar de você ouvir uma palavra de salvação, de você aprender com a Bíblia, com o Espírito de Deus e o Espírito Eterno, o Espírito Santo. Então diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro de gente que não presta, de gente que quer destruir você, dos ímpios, da fofoqueira, do fofoqueiro, do mal intencionado, sabe, do malicioso, do caluniador, do feiticeiro, pessoas que fazem feitiços contra você. Então a força dele, o cetro deles, a investida deles não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Deus nos deu a terra prometida, é nossa. Deus nos deu a vitória aqui neste mundo e no porvir a vida eterna. Amém? Então diz assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Deus quer que nós permaneçamos confiando nele e não venhamos dar o nosso jeitinho brasileiro para se livrar das coisas. Deus nos protege mesmo. E diz assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá. O castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Diga aleluia. Vamos navegar um pouquinho na palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Tema de hoje: confiança. Confiança em Deus. É preciso confiar no Senhor. Aleluia. Não há outra saída. A Bíblia afirma em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que o seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por todos nós, será que não nos dará, juntamente em aliança com Jesus, tudo o que nós precisamos, todas as coisas? E aqui em 2 Coríntios 3:4 diz: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Não é os seus méritos, eu mereço, sabe, eu sou fiel, sou santo. Não. Nós recebemos por causa de Jesus Cristo. Quando você fizer um pedido a Deus, nunca diga: Senhor, eu sou melhor do que fulano, eu não peco, eu sou fiel. Diga: Senhor, me dê isto ou aquilo, no poderoso nome de Jesus eu recebo, por causa do que Jesus fez naquela cruz. Ele venceu o pecado e a morte. Eu tenho direito à salvação pela graça e vitória neste mundo. Amém? E não deixe o diabo nem ninguém dizer o contrário. Então está dizendo aqui: não reivindique nada, qualquer coisa com base nos seus próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é só falácia, é você mostrar o poder de Deus. Amém? Não é só falar que Deus faz, é mostrar, é curar o enfermo, é expulsar o demônio, é você pregar o evangelho da cruz, da salvação do reino.
Aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. E não acontecem para promover a homens, para glorificar ministérios, mas acontece para provar que Jesus é real, que o nome dele funciona, que a palavra dele é poderosa, que ele é poderoso, como dizem Efésios, para fazer infinitamente mais. Efésios 3:22. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A palavra de Deus diz em Atos 1:8: mas recebereis o poder quando descer sobre você o Espírito Santo. Aí você será minha testemunha na Judeia, na Galileia, em Cafarnaum e até aos confins da terra. Sem o Espírito de Deus, a igreja não tem poder, você não tem poder. O Espírito de Deus é o poder de Deus em ação nesse planeta. Então, se você prega a palavra, se pregamos a palavra só a letra, o que é que vai acontecer? Nada. Vamos ter uma mente legalista, religiosa, julgadora, fraca. Mas quando Deus está agindo no nosso meio e dentro de nós, nos tornamos cristãos. E o que é o verdadeiro cristianismo? É resgate, é amor, é perdão, é salvar o perdido. E o que é que a religião faz? A religião afasta pessoas, julga, condena, se afasta. Sim, mas Deus é diferente dos homens. Deus traz, Ele resgata a ovelha perdida, deixa as 99 e vai resgatar aquele que está ferido. Foi isso que Jesus fez. Quando Pedro, depois que Jesus ressuscitou, Pedro voltou a pescar. Pedro deixou a obra, voltou a trabalhar com os barcos. Ele era sócio de João. Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. A mente dele estava perturbada, porque ele disse: eu neguei Jesus, eu não poderia negar, eu não sou digno de fazer a obra. Jesus disse: Pedro, você me ama, apacente o meu rebanho. Ele disse: eu amo o Senhor. De novo: Pedro, você me ama 3 vezes. E ele se entristeceu. E quando ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Então, quando Jesus ressuscitou, quando Maria Madalena foi no domingo pela manhã até o sepulcro, sabe o que é que Jesus disse? Aonde está Pedro? Vá até ele e diga a ele que eu ressuscitei e estou indo ao encontro dele em Jerusalém. Amém, amém. É esse Jesus, é o Jesus que resgata quem pecou, é o Jesus que estende a mão para quem caiu. Esse é Jesus, isso é cristianismo. Então, aprenda a confiar em Deus. Ele nunca vai te deixar, nunca, nunca, nunca vai nos desamparar. Olha o que diz aqui o salmista, Salmo de número 18, no verso 2. Vejam, vale a pena confiar em Deus. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele está dizendo: olha, Deus é quem me livra, Deus é quem me salva, é Deus que me resgata, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Você se refugia em quem? Quando você está enrascado: pastor, não tenho ninguém. Sabe que isso é vontade permissiva de Deus, para você depender só dele. Quando nós temos pessoas que nos socorrem, então podemos, ficar na dependência dessas pessoas.
Mas quando você aprende a confiar em Deus, sabe, nem sempre você vai ter seu pai, sua mãe, nem sempre. E há pessoas que mesmo papai e mamãe vivo não podem fazer muita coisa por você. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender do Espírito Santo. Orar, ter vida com Deus, amizade com Ele, comunhão com Ele. Vamos lá. Olha o que diz aqui Naum, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele é um refúgio em tempos de angústia e Ele protege quem confia nele. Confie no Senhor, você não vai se decepcionar. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua vida. Receba esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Olha, você que está me assistindo em casa, dá um like aí, compartilhe esse vídeo. Você pode nos assistir também. Vamos colocar alguns flashes no Instagram e no YouTube na íntegra. Essa pregação vai na íntegra para o YouTube Pastor Charles Rodrigues. Que Deus abençoe. Vamos encerrar a nossa transmissão ao vivo agora através desta rede social, mas vamos continuar na Rádio Emanuel. Glória a Deus. Glória a Jesus.